Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Essa aula virtual, ela vai estar disponível tanto no Google Drive, vocês vão ter acesso ao link, como também eu vou inserir no meu canal no YouTube esse vídeo e também vou passar para vocês o link, tá ok? Bom, o tema da aula de hoje é da disciplina de resíduos agroindustriais da turma 32 de agroindústria. O tema é definições, histórico e produção de resíduos no Brasil e no mundo. Bom, primeiramente nós temos que conversar sobre alguns conceitos básicos, que nos deixam às vezes um pouco confuso, e nós acabamos utilizando alguns conceitos de forma errada. Muitas pessoas que não são, por exemplo, do meio acadêmico, algumas delas até que são do meio acadêmico, mas não têm contato com esse tipo de estudo, chama tudo que se coloca fora, tudo aquilo que não se quer mais utilizar, aquele saco, né, que nós chamamos de saco de lixo, naquele tambor que fica lá fora, nosso pai, nossa mãe, a gente mesmo coloca lá fora. Esse material que vai junto com esse saco, nós chamamos de lixo, não é assim? Nas nossas casas. Porém, no dicionário, não é bem assim. Porque no dicionário diz o seguinte, que lixo é qualquer material sem valor ou utilidade ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais ou outros que se joga fora. Então, de acordo com o que se diz no dicionário para a palavra lixo, é qualquer material sem valor, sem nenhuma forma de aproveitamento. E nós sabemos que isso não é verdade. Se nós verificarmos os nossos lixos nas nossas casas, nós vamos verificar que uma parte desse material realmente não tem mais uso, mas outra parte que está indo embora poderia ser aproveitado. Nós vamos ter até uma aula sobre isso. Como é que nós podemos, por exemplo, utilizar restos de frutas e restos de verdura na produção de adubos caseiros. Isso é uma forma de aproveitamento do lixo. Então, na verdade, do lixo não, né? Do conjunto de materiais que são rejeitos e resíduos, vamos já ver. Então, assim, se nós temos naquele material que nós jogamos fora, materiais que podem ser reutilizados ou aproveitados, nós não podemos estar chamando tudo isso de lixo, tá ok? Nós podemos até chamar de lixo rejeitos. Vamos verificar aqui agora, tá bom? Porque, de acordo com a Lei 12.305 de 2010, que é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz o seguinte, rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequado. Ou seja, isso aqui realmente nós poderíamos chamar de lixo, que são os rejeitos, são os resíduos que não tem mais como ser aproveitado, não tem mais como ser reciclado, ok? Nós não podemos estar chamando de lixo um material que nós colocamos fora que podem ser aproveitados. Nós temos que chamar esse material que pode ser aproveitado de resíduos sólidos, ok? Que são materiais, substâncias ou objeto, ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, pessoal, sabendo disso, que nós temos aí à disposição dois materiais, rejeitos e resíduos, nós podemos dizer que o que nós chamamos de lixo é o conjunto desses dois materiais. Uma parte pode ser aproveitada, chamamos de resíduos, outra parte não pode ser aproveitada, chamamos de rejeitos, ok?
Bom, a produção de resíduos no mundo, ele se dá desde da época que o homem começou a cultivar plantas e domesticar animais. Nós sabemos que onde tem animal sendo criado, há produção de resíduos, como o caso dos estercos, né? Esterco de gado, esterco de aves. A própria população também produz muitos resíduos, que são as próprias fezes, são as embalagens de descarte. Então, assim, o homem sempre produziu resíduo. Porém, essa produção de resíduo foi aumentada e muito depois da Revolução Industrial, no século XVIII. Foi quando as máquinas começaram a dominar e trabalhos que eram feitos de forma manual começaram a ser feitos por máquinas. Então, essas máquinas aumentaram muito a produção de objetos, equipamentos. Houve uma produção em larga escala desses materiais. E, automaticamente, quando você usa a máquina, quando você potencializa a produção de materiais, caixas, carros, pneus, notebooks, tudo isso aumenta também, leva ao aumento também da produção de resíduos e rejeitos. Tá ok? Outro fator também que aumenta e tem aumentado a produção de resíduos, principalmente em regiões como as grandes cidades, é o processo migratório. Nós sabemos que há muitos anos as pessoas têm buscado melhoria de condição de vida. As pessoas têm saído do campo, muitas vezes, de forma errônea, muitas vezes, porque tem que ter essa questão de procurar técnicas e procedimentos para viver melhor naquela região, mas muitas vezes as pessoas não têm isso disponível. Essas técnicas, as políticas públicas não contribuem para isso, e as pessoas tendem a ir para os grandes centros, para as cidades. Isso causa um acúmulo de pessoas na mesma área e, automaticamente, um aumento na produção de resíduos, ok? População mundial, como nós já estamos falando, né, tem aumentado constantemente. Hoje nós estamos com 7,6 bilhões de pessoas. As pessoas, além de terem aí uma maior taxa de natalidade, as crianças têm sobrevivido, não é? Antigamente morriam muitas crianças, hoje em dia morrem menos do que antigamente. Além dessa maior taxa de natalidade, nós temos pessoas que estão vivendo mais. Então, nós estamos aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas nesse planeta. E isso causa também um aumento na produção de resíduo, já que essas pessoas consomem diariamente produtos oriundos da indústria. E diferenças culturais. Nós sabemos que existem povos, regiões, países, cidades, municípios que possuem diferenças culturais. Nós conhecemos pessoas, muitas vezes, que não têm o hábito de separar o lixo em categoria. Não separa o vidro do que é orgânico, do que é papelão, não é? Então, assim, há pessoas também que consomem muitos materiais industrializados. Então, as diferenças culturais também colaboram para a produção maior ou menor de resíduos industriais pelo mundo. Há um gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que foi feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que há 3 projeções para a população daqui a alguns anos. E, automaticamente, também, né, produção de resíduos no mundo. Se nós tivermos aqui se a projeção alta se confirmar, em 2100 nós vamos chegar a quase 16 bilhões de pessoas. Hoje nós estamos em 7,6 bilhões de pessoas. Imagine a quantidade de resíduo que vai aumentar aí, não é? Se a projeção for média, se acontecer de que essa projeção média aconteça, nós vamos chegar a uma quantidade de entre 8 e 10, 9 bilhões de pessoas no mundo. E se concretizar essa projeção baixa, nós vamos ficar próximo ao que nós já estamos já aqui, 7,5 ou 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, assim,
a produção de resíduos também depende muito se a população vai continuar aumentando. Porque se a população continuar aumentando, há também um aumento na produção de resíduos. A não ser que a população desenvolva técnicas de reaproveitamento desses resíduos e assim nós tenhamos um aumento da população, porém uma redução ou estagnação da quantidade de resíduos. Vamos agora comentar um pouco sobre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como o caso o Brasil. Será que países desenvolvidos produzem mais do que países em desenvolvimento? Será que tem a ver com a riqueza? Quem é mais rico produz mais lixo ou não? Tem a ver com a questão cultural. Se a gente verificar, de acordo com o que foi publicado em alguns sites e artigos, trabalhos, hoje nós temos 7 bilhões de pessoas que anualmente produzem 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Isso dá uma média de 1,2 quilogramas por dia, por pessoa, de resíduos, tá bom? Em 1997, de acordo com dados do Banco Mundial, a produção de resíduos era de 400 milhões de toneladas. Já era muito, né? Em 2025, de 400 milhões, pulou para 2,2 bilhões de toneladas de resíduos. Na verdade, isso é uma projeção, tá bom, pessoal? Nós estamos ainda em 2020, mas a projeção do Banco Mundial é que esse valor chegue a 2,2 bilhões de toneladas. Vamos comparar agora aqui 4 países e verificar se realmente é uma questão de dinheiro, certo? Quem ganha mais produz mais lixo, ou é uma questão também cultural. Comparando aqui, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma renda per capita, ou seja, uma pessoa ganha 53 mil dólares, produz por dia 2,58 quilogramas de lixo, ou resíduos, ou rejeitos. Se nós compararmos os Estados Unidos, que tem essa renda e tem essa produção de lixo por pessoa, dia, como, por exemplo, a Alemanha, nós verificamos que parece que se a pessoa ganha mais, ela produz mais lixo, não é? Se a renda per capita de um americano é 53 mil dólares e de um alemão é de 45, nós verificamos que houve uma redução, não é? De 2,58 para 2,11 quilogramas de lixo por dia. Se nós verificarmos agora, compararmos com outro país, que é o caso do Japão, né? Há uma redução aqui na renda per capita, ou seja, ele é o terceiro a ganhar né? Tem uma renda per capita menor. Então, ele tem assim, ele ganharia, uma pessoa no Japão ganharia 38 mil dólares, né? E o lixo produzido por essa pessoa, por esse japonês, seria da ordem de 1,71 quilogramas por dia. Então, parece, não é, fazendo essa comparação aqui entre esses 3 países, parece que quanto mais uma pessoa ganha, quanto maior a renda de uma pessoa, mais ela produz lixo. Porém, se a gente comparar, por exemplo, agora aqui com o 4º país, que tem uma renda per capita de 58 mil dólares, que é a da Suécia, ou seja, a renda de uma pessoa que é da Suécia, um habitante da Suécia, ele é de 58 mil dólares, ou seja, seria o maior aqui dos 4, né? Um sueco. Porém, a produção de lixo dele é menor do que os outros 3. Pela lógica de que a produção de resíduos está atrelada à renda per capita, não é bem assim no caso da Suécia, né? Eles ganham mais do que todos os outros, porém a produção de lixo é menor do que os outros. Ou seja, não é só a questão também de renda, a questão também é econômica, mas também cultural. Lá eles têm uma cultura de produzir menos lixo do que os Estados Unidos e outros países. E será que aqui no Brasil a produção de lixo é alta? Será que é parecido com a da Suécia, do Japão, dos Estados Unidos? Vamos ver aqui a produção
produção nacional de resíduos. O Brasil produz pouco resíduo, ok? 1,04 kg por dia por habitante. Entretanto, nós já verificamos que tem duas vertentes aí, não é? Ou esse valor é baixo, porque a renda per capita do brasileiro é baixa, certo? Ou porque nós temos uma cultura muito boa, né, muito avançada de produzir pouco lixo. Aí eu deixo na dúvida, eu deixo no ar para vocês responderem isso aí, tá bom? Das duas, uma. O brasileiro produz 1,04 kg de lixo por dia. Se eu voltar aqui e comparar com os outros 4, nós temos uma produção de lixo menor do que todos os 4. Porém, fica a pergunta no ar. Será que é por nós termos uma cultura avançada de aproveitamento do lixo, reciclagem, visando a sustentabilidade do ambiente, ou porque nós ganhamos pouco? Em 2018, de acordo com o site da Abrelp, que é a Associação Brasileira de que faz esse levantamento de resíduos anualmente, em 2018 nós tivemos uma produção de 77 milhões de toneladas de resíduos produzidos, onde desse montante de 77 milhões, 29,5 milhões não foram coletados. Ou seja, o Brasil, né, como um todo, não possui uma política eficiente de gerenciamento de resíduos, de aproveitamento, de coleta, de reciclagem. Não tem. Nós temos poucos aterros sanitários, que são os locais que são mais propensos a receber materiais, não é? São nesses locais, nesses aterros sanitários, que devem ser feitas a separação do lixo em categorias, possivelmente aproveitamento desses materiais. Então, isso é caro, né? Aterro sanitário é uma estrutura que não é todo município que tem. Por exemplo, em Fortaleza, capital do Ceará, o lixo de Fortaleza vai para uma cidade vizinha, porque na própria cidade não existe aterro sanitário. Existe na região de Caucaia, que é a região metropolitana. Esse vídeo aqui ele está sendo transmitido para alunos do Maranhão, Campos Codó, a cidade de Codó, que também não tem aterro sanitário. Isso, então, de forma geral, leva ao acúmulo de materiais em terrenos que não têm um mínimo de estrutura para isso, lixões a céu aberto, e muitos desses materiais não são coletados, ficam lá sendo acumulados. Houve um aumento de 1% da produção de resíduos de 2017 para 2018, de acordo com o site o estudo feito pela Abrelp. Ou seja, muito pouco, né? A produção de resíduos o aumento da produção de resíduos foi muito pouco. Bem, dentre as regiões que mais produzem resíduo, se nós pegarmos aqui 2018, por exemplo, né? Pegar logo o ano anterior a essa publicação, nós temos que o Sudeste é a região que mais produz resíduos. E, em segundo lugar, vem o Nordeste. Se nós compararmos entre 2017 e 2018, nós verificamos que houve um aumento na produção de resíduos na região Norte, né, de 12 mil para 13. Houve também um pequeno aumento na região Nordeste, ok? Houve também um pequeno aumento na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em geral, houve um aumento pequeno em todas as regiões do país. Bom, vale lembrar que essa aula ela foi construída utilizando vários materiais, várias publicações. E uma delas, essa da Abracem, em 2003, já está até um pouco ultrapassada, mas naquela época já tinha
uma contabilização de que 35% da produção agrícola era perdida, desde a colheita à comercialização. Esse dado já deve ter mudado um pouco, mas em média nós tínhamos aí de 3,5% a 4% de perda nas centrais de abastecimento. E por que é bom, por que é importante frisar isso? Porque já que a gente está falando de resíduos e vamos especificar para os resíduos agroindustriais, é interessante saber que parte desses resíduos agroindustriais que são produzidos são provenientes também das centrais de abastecimento. São aqueles grandes galpões, né, onde se concentram a produção de uma região para serem distribuídas para os supermercados, feiras da região. Bom, dentre esses resíduos das centrais de abastecimento, de acordo com Barbosa, 80% são materiais orgânicos. Esses materiais, em grande parte, poderiam ser aproveitados na forma de compostos, ok? São adubos orgânicos. Vamos ver isso nas próximas aulas direito, como é que se faz essa reciclagem aí. Na agroindústria, 31% é de material inorgânico e 65% de material também orgânico. Então, verificamos que, em geral, os resíduos agroindustriais, eles têm um maior percentual de material orgânico. E isso vai ser bom, né? Isso vai ser importante para que nós possamos verificar qual técnica é mais apropriada para o aproveitamento desses materiais. Aqui eu vou dar aqui alguns exemplos do que acontece, por exemplo, aqui na região litorânea do Brasil. Por exemplo, vou pegar um produto em específico, que seria a casca do coco. Houve um levantamento em 2008 que a produção desse resíduo, que é a casca do coco verde, era da ordem de 40 toneladas por dia. É muito material sendo desperdiçado, né? Que poderia ser utilizado para outros fins. 6,7 milhões de toneladas no período das férias. Basicamente no período das férias, onde tem a maior procura por esse produto, né? Que é a água do coco. E aí, depois de tomar a água do coco, as pessoas jogam fora aquela casca. E o que acontece acúmulo, por exemplo, dessas cascas nas avenidas principais. Essa foto eu bati numa das ruas de Fortaleza, ou então em praias, ok? E esse material não é palco não é interesse da aula de hoje, mas esse material, se for colocado assim, certo? Se for simplesmente jogado na natureza, ele pode levar a alguns prejuízos ambientais, como, por exemplo, a eutrofização da água, ok? Porque ele tem muito tanino, que é um ácido orgânico, como também tem uma certa concentração de potássio e sódio. Bom, a composição do lixo de alguns países. Então, vamos comparar aqui o Brasil com alguns países. Brasil, Alemanha e Holanda. Vou comparar esses três aqui. Nós verificamos que entre esses três países, Brasil, Alemanha e Holanda, o maior percentual que nós verificamos no lixo é de matéria orgânica, não é? O Brasil, 51% do que se encontra no lixo é material orgânico. Na Alemanha, 61,2%. Na Holanda, 50,3%. Isso não é verificado, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maior concentração acontece aqui, né, com papel. Ou seja, a produção de papel é muito grande, embalagens, não é? Então, o que se verifica mais, em maior concentração no lixo deles, é papel. Então, se nós, por exemplo, pegarmos aqui o Brasil, Alemanha e Holanda, nós verificamos que o maior interesse de aproveitamento tem que ser dado, né, em cima dos materiais orgânicos. E aí, também, novamente, eu vou falar, será palco de outra aula nossa, certo? Isso será assunto de uma outra aula, que vamos falar sobre aproveitamento de material orgânico. Bom, o aproveitamento desses países
de acordo com alguns estudos, ele está em torno de 40%. Ou seja, 40% do que é produzido, 40% do lixo produzido é aproveitado de alguma forma. No Brasil, esse número é muito baixo, 3,5%. Ou seja, de tudo que é produzido de lixo no Brasil, o Brasil só consegue aproveitar 3,5% desse lixo. É muito pouco, ou seja, esse material está cada vez mais sendo acumulado. Isso tem uma série de implicações. A diminuição da vida útil dos aterros sanitários, como já falei, são estruturas caras que nem todo município tem. Então, se tem muito lixo entrando e não há saída, não há aproveitamento desse material, essa estrutura ela tem os seus blocos, né? Nós chamamos lá de blocos, com a vida útil reduzida. Ou seja, chega um momento que já extrapola, já tem muito lixo ali contido, aí tem que fechar, tem que abrir outro setor, tem que abrir outro aterro sanitário para caber, para comportar mais lixo daquela região. Nós temos alguns tipos de resíduos encontrados na agroindústria. São resíduos de laticínios, restos do setor sucroalcooleiro, que aí, em geral, nós temos aqui o bagaço de cana e a vinhaça, ok? Então, o setor que produz álcool e cachaça, que trabalha muito com cana-de-açúcar, vai produzir aí basicamente dois tipos de resíduos. É o bagaço da cana, vamos depois falar sobre isso, tá bom? Como é que nós podemos aproveitar o bagaço da cana, e a vinhaça, que é um subproduto da fermentação do caldo. Tem também os restos de beneficiamento dos frutos de café, carcaças de matadouros, celulose, papel, casca do coco verde seco, nós já acabamos de falar, pseudocaule da bananeira, resíduos de granjas e outros mais, pessoal. Tem muito tipo de resíduo na agroindústria. Vamos agora falar um pouco sobre resíduos sólidos e efluentes gerados pela agroindústria. E, em específico, para as principais culturas brasileiras. Esse foi o último estudo feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa e Economia. Nós verificamos que, por exemplo, quando nós verificamos aqui a produção total de soja, 57.345 toneladas, dessas 57.000 toneladas produzidas, houve uma produção de 41.800 toneladas de resíduo. Olha só, né? Muito pouco, né, do que se aproveita da produção total colhida da soja. Mesmo jeito, feijão, por exemplo, né, 3.486.000 toneladas. Desses 3.400.000, há uma produção de 1.800.000 toneladas de resíduos, ou seja, basicamente a metade do que se colhe vira resíduo. Cascas, não é? A parte da planta que não se tem interesse, ou uma parte da planta que vai junto com o produto de interesse, mas no setor de beneficiamento ele é retirado. Então, assim, muito se perde, muito se produz de resíduo e pouco se aproveita, ok? Fazendo também essa mesma avaliação aqui na parte de produção animal, a produção animal brasileira, ela é responsável também por grande parte do acúmulo de resíduos, que nós podemos colocar aqui como dejetos, que são os estercos, tá bom? Existem outros tipos de resíduos que a agropecuária produz, mas só levando em conta aqui o total de dejetos, que são os estercos, o Brasil, o que se produz de animais no Brasil leva a uma produção de 1.731.352.738 toneladas por ano de dejetos gerados.
é muito esterco sendo produzido no Brasil. E esses dejetos, eles poderiam ser aproveitados, e muito. Existem tecnologias, que é o caso, por exemplo, dos biodigestores, que formam parte desses dejetos em gás, ou seja, energia. Né? O biodigestor, você alimenta esse sistema, é uma estrutura grande. Depois eu posso falar um pouco para você sobre isso. Aproveite o metano que está preso nesses dejetos. Esses dejetos, além da parte orgânica, produzem muito gás, metano. Então, o biodigestor ele vai separar o metano que está nesses dejetos. Esse metano ele pode ser aproveitado como gás de cozinha, por exemplo. Entendeu? E o dejeto, o esterco, que não tem mais esse metano, ele pode ser compostado e aproveitado na adubação de plantas. Os impactos ambientais. Poluição da água e lençóis freáticos, esses resíduos, o lixo que nós temos produzindo, esses materiais, quando não são colocados em aterros sanitários, quando eles são colocados a céu aberto, de qualquer forma, eles podem levar principalmente à poluição da água e dos lençóis freáticos. Por quê? Porque se não tiver uma camada isolante, muito da decomposição que acontece no lixo se dá principalmente na matéria orgânica, né? Essa decomposição da matéria orgânica faz com que haja a produção de líquidos, nós chamamos de chorume. Esses líquidos, quando entram no solo, eles podem atravessar grandes profundidades e chegar no lençol freático. Esse líquido que é produzido na fermentação do lixo, na decomposição de materiais orgânicos, ele pode aumentar principalmente nitratos nos lençóis freáticos, como também pode contaminar o que diz respeito à pureza dessa água. Essa água pode ficar eutrófica, pode ficar com muitas bases contidas nela, potássio, sódio, cálcio, magnésio, ok? Isso faz com que essa água deixe de ser pura, não possa ser utilizada para o consumo humano, a não ser que ela passe por vários tratamentos de pureza, para purificação. Condições estéticas, ninguém quer morar do lado de um lixão, né? Ninguém quer morar do lado de um local cheio de lixo. Mau cheiro, o mau cheiro que sai desses lixões, desses materiais, podem também ocasionar na redução do valor até de um imóvel. Se você mora perto de um lixão, pessoal, a sua casa, se você quiser vender um dia, pode valer bem menos do que ela valeria em outro local. Ou então que não tivesse esse lixo do lado. Doenças infecciosas, esses materiais, esse lixo, geralmente eles atraem insetos, baratas, ratos. Isso pode fazer com que haja aí uma proliferação desses animais e aí aumento de doenças, né, associadas. Animais peçonhentos, como já estou falando aqui. Redução da vida útil de aterros sanitários. Acabamos de falar, não é? Que o aumento desses resíduos pode reduzir a vida útil dessas estruturas. E vários outros problemas relacionados à disposição inadequada. Bom, pessoal, essas são as referências. Essa aula foi bem breve, porque nós temos que utilizar um período curto, né, para que haja o interesse dos alunos e não haja perda do interesse nessa aula ou de outras aulas. Se ficasse também muito extenso, se ficar muito extenso, pode ser que haja uma diminuição na absorção dos conhecimentos. Então, assim, basicamente, eu produzi essa aula em cima de uma lei, ok? Que é a Lei 12.305, nós vamos utilizar ela nas próximas aulas. Eu separei também uma parte da tese de doutorado que trata sobre a utilização de resíduos como substratos e também algumas matérias que aqui estão os links, tá bom? Vocês podem clicar e vai direto para o link.
Os materiais eu vou colocar no sistema, principalmente a lei e o capítulo retirado da tese. E esses 3 aqui, vocês podem clicar na apresentação que eu vou também colocar disponível e verificar as matérias, tá bom? Eu vou ficar por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos.